Vampiros, eles existem e podem estar aí do seu lado. Se você quiser saber mais informações sobre isso, fica até o final desse vídeo e a gente vai tentar esclarecer sobre este assunto. Meu nome é Carlos Eduardo, este é o canal Mente Infinita e hoje no nosso canal, nesse vídeo, nós vamos tratar de um assunto muito peculiar da espiritualidade, que é o vampirismo. Se você gosta dos clássicos tanto quanto eu, você vai lembrar de figuras como Nosferatu, Drácula, vampiros que são muito utilizados tanto na literatura quanto nos cinemas. Tá? E aí nós temos, graças a essas figuras lendárias, uma imagem muito definida do que é um vampiro, que nada mais é do que aquela criatura com capa, que anda pela noite, que fica caçando os seus inimigos e que drena o seu sangue para poder se rejuvenescer, e que também por acaso não consegue sair à luz do dia. Então, essa imagem fantasiosa, na verdade, ela tem uma origem um pouco mais séria do que isso. E eu lamento dizer que vampiros existem, tá? Os vampiros, eles podem existir nos dois planos da existência, no plano físico e no plano espiritual. Eu vou detalhar um pouco mais sobre esses dois tipos. No plano físico, nós temos pessoas do nosso próprio convívio que pode muito bem ser um vampiro. Desde a sua tia, uma prima, um colega de trabalho, uma pessoa que senta do seu lado no ônibus, pode ser um vampiro. Como é que eu vou saber disso, Carlos? Como é que eu vou ter a certeza de que a pessoa com quem eu estou lidando é um vampiro? É simples. Se você de repente está bem, está num dia bacana, está com pensamentos felizes, está mentalizando coisas positivas e de repente sente uma fraqueza muito grande ou então uma tristeza muito profunda, isso é um sinal clássico de vampirismo. Então tenta ficar atento para as pessoas que te cercam e com certeza você vai saber que por determinado comportamento aquela pessoa pode ser um vampiro ou não. Uma coisa que acontece muito frequente também é a queda de temperatura corporal. Isso já foi explicado e também já foi provado pela ciência. Existe até um documentário que fala isso muito bem, eu vou ver se eu consigo encontrar. Onde a pessoa que está sendo vampirizada, ela tem uma queda brusca de energia. Por quê? Porque se ela tem uma perda de energia, a temperatura obviamente vai cair, tá? Então a energia ela é uma coisa que vai manter a temperatura corporal, porque precisa disso para o corpo manter saudável, né? E aí desde que a gente perde essa massa energética, a temperatura do corpo tende a cair. Então isso também é um sinal de que você pode estar sendo vítima de vampirismo. Como eu falei no outro vídeo sobre perguntas a respeito de mediunidade, se você estiver bocejando demais num determinado ambiente, de repente, sem estar com sono ou sem estar cansado, isso também pode ser um sinal de que você está sendo vampirizado. Ao contrário do parasitismo, que é um tipo de simbiose, mas sem intenção de prejudicar o seu hospedeiro, o vampirismo é algo extremamente nocivo, onde o ser encarnado ou desencarnado tem plena consciência que ele quer te prejudicar de alguma forma, tá? Então nós temos aí dois casos, parasitismo e vampirismo. No parasitismo, o ente não tem intenção de prejudicar a pessoa. Ele simplesmente quer se alimentar para manter-se ali. No vampirismo já ocorre essa, vamos dizer assim, essa maldade, ok? Então essa é a principal diferença. Quando a gente lê os livros de Allan Kardec e também do Chico Xavier, nós temos esses exemplos bem claros de vampirismo e também de parasitismo. No plano espiritual, o vampirismo ele ocorre com um ente desencarnado
tentando sugar um ente que está encarnado, uma pessoa comum. Como é dito em muitas vezes, nós somos pessoas encarnadas no mar de pessoas desencarnadas. Então nós estamos embarrando com espíritos obsessores o tempo todo. Nós estamos em contato com eles o tempo todo, em qualquer lugar. Então, se você está com um pensamento baixo, com a frequência vibratória baixa, você pode estar dando espaço para o vampirismo. Tá? Outra coisa que pode acentuar o vampirismo são os vícios, tanto os de ordem moral quanto o de ordem física, por exemplo, tabagismo, alcoolismo e também o uso de drogas entorpecentes, tá? Porque o espírito desencarnado ele vai necessitar da energia que você está exalando. E se isso for se tratar de um espírito que anteriormente tinha casos de alcoolismo, ele vai procurar um hospedeiro que tenha os mesmos problemas que ele teve em vida. Ele vai procurar uma pessoa que esteja ligada ao alcoolismo. Então, nós temos um livro que se chama O Abismo, e nele o médium ele descreve uma cena que ele está entrando com seu mentor dentro de um bar, e lá ele observa o vampirismo acontecendo. Uma pessoa encarnada senta no bar, pede a sua bebida e começa a ingerir o álcool. O seu obsessor do lado dele começa a se alimentar do vapor alcoólico que é exalado pelo seu corpo. E é engraçado, engraçado seria uma palavra meio estranha falar nesse momento, né? O curioso é que a mão desse ser desencarnado, ela é cheia de ventosas que ela serve para exatamente isso, consumir esse vapor alcoólico, essa energia que está exalando. Por quê? Porque esse ente também tinha um problema da mesma ordem. Tá? Então, se a gente mantém o nosso corpo saudável, tentar evitar qualquer tipo de vício, a gente vai estar se blindando contra possíveis vampiros de ordem espiritual. Os vampiros energéticos são aqueles que tentam, de qualquer forma, sugar a energia das pessoas e que estão, vamos dizer assim, despreparadas, que estão desprotegidas. Tá? Então, se você é uma pessoa que está com pensamento para baixo, um pensamento infeliz, tristonho, depressivo, e você pode estar dando abertura para que vampiros energéticos tentem fazer um elo vampirístico, vampírico, tá? Então, mais uma vez entra a questão de você se proteger com bons pensamentos, tá? No caso de um vampirismo espiritual, com um ser desencarnado tentando vampirizar o ser encarnado, isso pode ter graves consequências. Como assim? A pessoa simplesmente pode começar a ficar doente, tá? Doente mesmo, de ficar acamado por conta de vampirismo. Tá? E essa pessoa muito frequentemente vai ter pesadelos de pessoas querendo seduzir, querendo trazer ela para as trevas, querendo induzir ela a atos vis para continuar a se alimentar. Tá? Então isso acontece e, como eu já falei, existem relatos muito claros nas obras do Chico e de Allan Kardec. Importante também saber que ocorre aí no vampirismo e no parasitismo uma espécie de simbiose, onde o ser, o ente desencarnado, ele vai procurar se alimentar e se alojar no próprio perispírito da pessoa encarnada. Nós vamos falar sobre perispírito nos próximos vídeos para você entender do que é que eu estou falando. Então, mais uma vez, vale essas recomendações que eu já havia falado. Outra coisa que pode acontecer também é a pessoa simplesmente entrar num estado de sono profundo e dificilmente acordar. Tá? Isso também pode acontecer. Então, se você não quer ser alvo de vampiros, procure manter o seu pensamento positivo, procure se policiar quanto ao seu comportamento em relação ao seu próximo,
E se você tem certeza de que você está ao lado de uma pessoa que está sugando a sua energia, comece a se policiar, comece a fazer uma prece, manter o pensamento elevado, para que você possa se blindar, tá? Contra esse vampirismo, e também de repente você consegue tirar a pessoa desse estado de ser um vampiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e nós teremos este e outros assuntos aqui no nosso canal Mente Infinita. Aguardo vocês. Até mais. Deixo o meu fraterno e cordial abraço.